Muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa live ao vivo, né? Hoje a live de casa para falar de Jaibaras, já que estamos vivendo essa quarentena. Então hoje a gente vai trazer uma matéria exclusiva, porque repercutiu muito aqui na região dos Jaibaras e em todos os jaibarenses que moram fora do estado do Ceará, o pessoal do Rio de Janeiro, de Fortaleza, todos acompanharam aqui a postagem das fotos antigas da construção do açude Aires de Souza, né? E a gente está aqui com a presença ao vivo do professor Ian, de História, que é aqui do Distrito de Jaibaras. Boa tarde, Ian, seja bem-vindo ao nosso canal. Olá, Paulo, boa tarde a você que está nos assistindo. Pronto. Pois é, algo surpreendente pela repercussão das imagens, porque é o principal motivo de estar aqui. Quando um dos colegas nossos, a gente conseguiu um site, a gente conseguiu encontrar algumas fotos antigas que nem no próprio departamento do hoje Denox tinham, né? Então são fotos raríssimas, que são não apenas da finalização do açude, mas do período de construção. Legal, a gente está já com alguns internautas já ligados. Cosmo Brito, boa tarde. O Gleison Flávio, boa tarde. Pessoal que já acompanha a gente pela internet. É na área de casa, então vocês vão ouvir algum barulho mesmo de carro e moto passando aqui pertinho da praça, beleza? A gente já vai com a primeira pergunta, porque o tempo é corrido mesmo. E como tudo começou aqui com relação à construção do açude? Bem, falar sobre construções, principalmente no início dos anos 1900, é impossível, aqui no Ceará, falar dessas construções sem o contexto das secas. No ano de 1932 foi um período de seca aqui no estado do Ceará, e a construção do açude de Jaibaras foi justamente uma obra de socorro público da época, onde as pessoas, os flagelados, pessoas que moravam nos interiores do estado do Ceará e não tinham empregos, então essas pessoas saíam, devido às secas, né, eram agricultores, essas pessoas saíram em busca de empregos. E esses empregos eram ofertados pelas obras de socorros públicos. Por exemplo, o açude de Forquilha, no ano de 1919, é um exemplo de obra de socorro público. Vale lembrar que 1915 foi o período de seca. Então, em 1932, a gente dá esse saltinho aí, então já tem a construção do açude dos Jaibaras, para poder gerar renda, para poder dar trabalho para essas pessoas, esses flagelados, que muitos deles iam para as cidades grandes, por exemplo. Existem notícias do jornal A Ordem, do ano de 1932, onde o próprio bispo de Sobral, Dom José Tubinambá da Frota, ele juntamente com o juiz de direito, doutor José Saboia, à época, o que eles fazem? Eles, na cidade de Sobral, vem aquela leva de flagelados. Então, o Dom José vai fazer o quê? Dar abrigo para essas pessoas, para depois enviar para o campo de concentração do Ipu, que também já tem outro contexto como é que possamos dizer, nesse diálogo das secas. Então, a obra começou por quê? Justamente para dar um socorro, uma renda, uma oportunidade para essas pessoas que estavam, os flagelados, estavam ao léu, digamos assim, poderem sobreviver, tendo mais um período de vida aí. Então tudo começou em 32, né? Tudo começou em 32, no período, infelizmente, num período de seca, um grande período de seca também, que fez com que os governos começassem a promover essas obras para poder dar renda para essas pessoas. E muitas dessas pessoas vieram para cá, para os Jaibaras. Patrícia e o Julierme estão acompanhando a gente em Jaibaras, pessoal de Brasília, Fortaleza, Teresina também acompanhando a nossa live. Bom, com relação ao governador da época, quem era? Bem, o governador da época estava no período das intervenções, então o governo federal era, no caso, Getúlio Vargas, na década de 30, então o interventor vai ser Justiniano de Serpa, que vai justamente fazer, que era o que a gente chamava de, na província, antigamente era província, não era estado, era a província do Ceará, então o interventor da época era o Justiniano de Serpa. E a questão do porquê do nome do açude? Bem, o açude Aires de Souza ele vai justamente levar o nome daquele que o construiu. Como toda obra, ela tem um grande número de arquitetos, de engenheiros. O chefe, no caso, seria o Aires de Souza. Então, o açude acabou levando o nome em homenagem a ele. Com relação ao período da seca, você já falou que iniciou na época de 15, né, na seca de 15, e depois da construção do Aires de Souza, teve alguma seca grande?
Bem, depois, assim, das secas, teve secas não com grandes intensidades, digamos assim. Por exemplo, temos a seca de 1958, mas como os estados estavam mais desenvolvidos, estavam mais, digamos assim, tendo mais oportunidades para as pessoas, a gente não teve tantas perdas como tivemos em 1915 e 1932. Então, houve secas sim, mas não com grandes impactos como tivemos anteriormente no estado do Ceará. Para você que está ligado na nossa live, a gente está dando agora uma entrevista exclusiva com relação ao açude Aires de Souza, né? Com a internet, o Rodrigo, a Leonel, que é professora da escola que a gente está acompanhando. A gente vai para mais uma pergunta. Os professores já estão acompanhando também a nossa live, que legal, né? Abraçar os amigos também de Pacujá, acompanhando a programação. Obrigado. A próxima pergunta, professor Ian, é com relação ao maquinário da época da construção do açude, porque há muitas conversas das pessoas antigas com relação à mão de obra do açude. Como foi que aconteceu? Se foi no braço, se foi na máquina, se tinha máquinas naquela época? Bem, houve um trabalho mútuo dos dois equipamentos, tanto a força de obra humana como a força da máquina. Só que teve todo aquele balanceamento para justamente ter emprego para essas pessoas, para poder estar, digamos assim, uma oportunidade para essas pessoas poderem trabalhar e poderem receber a comida em troca, porque vale ressaltar que na época das grandes construções, para poder aliviar os problemas da seca, o pagamento não era o dinheiro, como a gente vê hoje, a gente recebe tal. O pagamento era em forma de alimento. Mas voltando, havia um trabalho, grandes máquinas faziam trabalhos mais pesados, porém a maior, como é que podemos falar, foi usado majoritariamente a força braçal, a força do homem, na construção da açude. E deu para notar porque algumas pessoas relatavam aqui no Distrito de Jaguares que foi só na mão. E na verdade, nas fotografias, a gente deu para observar que tinha veículos em cima da parede, né? Esse é trabalho dos dois. Sim, majoritariamente braçal humano. Então, no caso, veículos, com certeza, a gente viu pelas fotos. Abraçar o José Tupinambá Linhares Silva em Sobral, tá ligado, Neto Souza, o Antônio Gouveia acompanhando, o Endes Lima. Obrigado a todos pelo carinho da audiência aqui na nossa live, canal Paulo Aguiar e Jaibaras Notícias. Bom, com relação a outra pergunta, com relação às residências, né? A Rua do Denox hoje, a gente pode considerar uma das mais velhas do distrito de Jaibaras. Sim, porque justamente a casa do doutor, que era chamada, então os chefes, quando vinham construir um açude, eles faziam toda uma estrutura para poder dar conforto a essas pessoas que passavam longos períodos. Porque, por exemplo, nosso açude ele foi construído em 1932, terminou em 1936, são 4 anos. Então, para poder gerar conforto até para esses chefes, eram construídas essas casas. Porém, os flagelados, as pessoas que vinham trabalhar nessas construções, o que acontecia? Eles montavam barracões. Eram barracos feitos de taipa, cobertos com palha, no decorrer de toda a construção, né, próxima à construção. Então, habitação, como a gente pode ver com residências fixas, não havia na época. Haviam pouquíssimas, limitados praticamente aos chefes do Denox, porém havia uma habitação feita pelos trabalhadores que vinham para cá, traziam suas famílias e acabavam se instalando na localidade. Mas vale ressaltar que não era uma coisa muito bem estruturada. Era quase uma coisa temporária, porque muitas dessas pessoas vinham para essas construções, terminavam a construção e embarcavam em outra, justamente para poder manter a sua vida. Pronto, a pergunta que a gente ia entrar na sequência era a questão de onde as cidades desses trabalhadores, porque teve a construção do Mirim, né? E o Mirim Massapê, que tivemos a informação que esse açude é mais velho que o do Jaibaras, né? Aí, em seguida, do Jaibaras em 32. E você tem alguma informação de onde essas pessoas vieram, de qual cidades ou até de outros estados? Paulo, é muito difícil porque nós não temos registros de onde as pessoas vinham. Nem no processo nosso, um colega nosso precisava também sobre a sua informação. Ele foi ao Denox, ele não encontrou a ação do número das pessoas que estavam trabalhando. Então, é muito difícil dizer, ele veio X, veio do local X, Y, Z. É difícil, mas mapear. Tem muitas pessoas que vieram no Peruoca,
as pessoas que terminaram da construção do Mirim, de Forquilha. Então, é muito difícil, olha, veio tanto desse lugar, tanto daquele, tanto de outro. Obra de socorro público, tinha na época, vinha. Vale ressaltar uma coisa, por exemplo, sobre os trabalhadores que vinham, existiam em 1932 um campo de concentração na cidade de Ipu. Esses campos eram locais abertos, onde os flagelados, eles que iam para a Fortaleza, né, o governo, para não deixar que essas pessoas fossem à Fortaleza, instalavam em pequenas cidades do interior. Ipu teve uma, chegando até 7, 8 mil flagelados. Então, olha, para você ter noção, num jornal da época, década de 30 também, 32, noticiou-se que esses flagelados lá do Ipu vinham para cá, para trabalhar aqui no Jaibaras. Então, vem muita gente de várias regiões. Com relação aos engenheiros, quantos eram? Se era só um? Se era o tal famoso Aires de Souza? Como é que foi a concentração dos chefes na construção do açude? Bem, até isso também fica um pouco complicado, porque eles, infelizmente, amigos, o que fica complicado nas pesquisas é justamente o registro. Por exemplo, as fotos que está aí no perfil do nosso amigo Paulo, você vai ver que as fotos elas são de revistas de São Paulo. Então, para você ter noção de como é dificultoso a gente encontrar as fontes. Mas em relação aos chefes, existia apenas o chefe, no caso, o Aires de Souza, e tinham os seus demais. Um Abel, se não me falha a memória, Abel, também foi um dos subordinados. Inclusive, teve um que levou um acidente, que foi justamente o Aires de Souza, na década de 1935, noticiou-se também em um jornal que ele havia levado um acidente de carro. Mas esse acidente foi aqui no Jaibaras? Não, foi lá em Fortaleza. Foi lá em Fortaleza esse acidente de carro e já aí estava noticiando, olha, o engenheiro Aires de Souza construiu o açude de Jaibaras, levou um acidente, mas está bem. Então, assim, o número da chefia fica complicado porque não tem registro, pelo menos até agora, né? Nós não encontramos. Porém, temos o chefe, no caso, que seria o Aires de Souza, e tem os seus subordinados, que são mestres de obras, outros estudiosos e também outros engenheiros. Com relação ao material de trabalho da barragem, era barro, havia pedras, havia outro material. Pela foto deu para ver tijolos e ferro, né? Esse material, eles vinham de onde? De Sobral, eles vieram via trem e foram pegar em Sobral. Como é que explica esse lado? Bem, Paulo, o material construído foi justamente o básico: os concretos, cimento, pedras, barro, o ferro e tal. Então, tudo aquilo que é necessário para uma grande obra, para uma construção de grande porte. Então, esse material vinha em Sobral, né? Dizem que tinha a linha férrea, mas só que vale ressaltar que a linha férrea ela passa para Cariré por uma localidade no interior chamado Boa Esperança, né? Alguns registros, inclusive uma foto, tem lá a estação, hoje em dia demolida, a estação na localidade de Boa Esperança tinha o nome de Jaibaras. Isso aí também deixa encucada muita gente com relação a esse nome. Por quê? Com certeza. É porque a questão das delimitações geográficas não tinha definida ainda. Por exemplo, naquela época, 1920, na década de 20, que é a foto que nós temos dessa estação, Cariré pertencia a Sobral. Cariré não era um município independente. Então, havia todo aquele território. Então, um território só poderia demarcar grandes quantidades, grandes espaços de terra e ser chamado de um nome. Mas, enfim, esse material vinha para cá, para Jaibaras, via terrestre, via animal, transporte, algum caminhão que tinha à época, porque a estrada de Sobral a Mucambo já existia naquela época. Então, por essa estrada, vinham para cá, né? Vinham em direção a Mucambo, entravam para cá para o distrito de Jaibaras e faziam a entrega do material que era necessário. Você tem alguma informação se os trabalhadores recolhiam barro lá de Poeirinhas para Jaibaras via jumento? Sim, muitos desses trabalhadores, eles vinham dessas localidades, algumas localidades distantes justamente para pegar um barro específico, para poder ajudar ainda mais, porque também vale ressaltar que o terreno aqui da época, aqui tem muitas pedras, né? Não foi preciso escavar tanto para encontrar, por exemplo, o Sangrador, não foi preciso escavar tanto para encontrar muita pedra. Então, para encontrar mais barro, eles iam a outras localidades para procurar, para poder ajudar. Eu tive outra informação, professor, com relação à alimentação desses trabalhadores. De onde vem essa alimentação? A gente teve informação, que ele pode confirmar ou não, que na comunidade de São Vicente Setor 1 havia um comércio grande que também abastecia arroz e feijão para os trabalhadores aqui da obra do açude Aires de Souza. Você tem essa informação? A comunidade de São Vicente, uma coisa interessante, era uma comunidade muito próspera.
a gente tem um dos marcos da prosperidade de São Vicente, a Igreja Católica de lá. Ela é de 1895, bem mais antiga do que do Jaibaras. E nós tínhamos também notícias, jornais de pessoas que vendiam, que, por exemplo, eu vi muita notícia de que um homem estava querendo vender uma casa comercial com balcão, uma casa grande, e ele era justamente o fornecedor de alimentos. Então vinha muito desses alimentos, ou vinham tanto do São Vicente, como poderia vir de Sobral, para poder abastecer essas pessoas que estavam trabalhando na localidade. Então, por exemplo, eu estava tendo aqui os trabalhadores, vamos ao São Vicente, faltou, traz de Sobral, então sempre havia aquele abastecimento. Com relação ao DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ele ficou implantado já aqui ou de imediato já foi construir outro açude ou você tem informação se ficou funcionários por aqui? Sim, o DENOX, toda vez que ele construiu um açude, ele deixava um funcionário lá justamente para fazer relatórios, como questões de sangria, principalmente sangria do açude. Então o DENOX vinha, naquela época era o IFOX, né? Instituto Federal de Obras contra as Secas, né? Depois, na década de 40, que foi mudado para DENOX, mas naquela época sim, o Instituto vinha, deixava um responsável justamente para poder enviar relatórios para a sede, que na época era em Fortaleza. Tinha uma sede em Fortaleza. Ian, com relação à galeria, um ponto marco também, porque tem muitos açudes que a galeria não tem aquele passeio, e o diferencial dos Jaibaras é que aquela galeria é um marco também, né? Sim, sim, nem todos os açudes da época tinham aquele passeio, né? Porque justamente para poder dar acesso só para alguns maquinários, alguns modos de medidas de medição de açude, como é que estava a questão da metragem cúbica de lá. Então aquele passeio é justamente para isso, para dar esse acesso. Com relação à pesca, já foi de imediato, você tem informação? Pesca direta? A pesca direta, na verdade, é o seguinte, vale ressaltar que isso também está muito relacionado à presença dos habitantes na localidade. Então, construiu-se açude, vamos colocar uns 5, 6 anos depois, estava começando a surgir, aumentar a população e, logicamente, a pesca também estava sendo implantada. Por quê? Porque a construção do açude, além de garantir um recurso hídrico num período de seca, ele é justamente para garantir a subsistência. Então a pesca, as vazantes, foram distribuídas terras para as pessoas moradoras aqui, que começaram a implantar suas vazantes, plantando seu milho, plantando seu feijão, assim garantindo a sua renda. Legal. O açude Aires de Souza tem uma metragem total de 104 bilhões de metros cúbicos, segundo o DENOX. Já a COGÉ, ela informa que o açude caiu esse número, de 104 para 96 milhões devido ao aterramento. Mas esse aterramento a gente tem certeza que tenha, porque as chuvas quando vêm, ela traz o barro, né? Traz muito barro. Então, essa questão do aterramento, né, as famosas matas ciliares, que justamente aquela mata que fica próxima ao redor do açude, no momento de chuva, a raiz daquela planta ela vai sustentar aquela terra para não cair. Porém, com o crescimento da população, logicamente, ocupando mais áreas mais próximas ao açude, vão desmatando e vai fazendo com que toda essa terra, quando no momento de chuva, caia para lá, para o açude. A gente notou também que nas fotos tem as casas grandes, que é a residencial da gerência, e tinham 3 galpão grande, né? Bem legal os galpão. Com relação a material, deve ser para guardar material. Inclusive, é bem na estrada que dá a curva que dá acesso à parede, né? Isso, a informação que tivemos também, que ali foi um ponto estratégico para guardar ferramenta. Sim, sim. Então, tudo quanto era mais próximo da construção do açude, melhor, porque agilizava. Sobre esses galpões, é interessante que são 3 galpões, você vê a imagem, no lado esquerdo existem 3 galpões, e no lado direito existe um, que inclusive ainda está hoje em pé, que é hoje usado, tanto para uma parte dele é usado como foi adaptado para uma escola, e a outra parte para a sede da cooperativa aqui de Jaibaras. Se você puder ver pelas imagens, até mesmo pela internet, quiser visitar a localidade, você vai ver como era o galpão. O galpão não tinha mais as mesmas medidas, aquela mesma dimensão. Então, quanto mais os galpões eram mais próximos da açude, justamente para poder guardar o maquinário e até mesmo para poder auxiliar nas questões administrativas e burocráticas. Então, quanto mais próximo, melhor para poder agilizar a construção do açude. A gente tem só mais 2 perguntas para finalizar a live, que é com relação à questão, porque tem açudes que não tem aquela parte de cimento, né? Tem açude que é só no barro. E o açude de Jaibaras, ele tem aquela parte de cimento de um lado e do outro.
Foi de imediato ou foi depois? Na verdade, essa construção do açude ela sofreu uma alteração. Ela não era para ser da forma que é, mas devido à grande extensão, são mais de 100 metros de comprimento a toda a ponte. Então, devido à sua extensão e também o motivo para ele poder ser construído, no caso, o volume para ele poder suportar, teve sim que fazer um reforço, teve que colocar tanto os concretos, tanto do lado esquerdo como direito, justamente para poder reforçar e dar garantia e segurança para a comunidade. Com relação à extensão do açude, ele chega a 18 quilômetros, ele cheio. Ele cheio. Deve estar caindo um pouquinho devido ao aterramento, né? Deve estar caindo para 17, 16 quilômetros de extensão. Inclusive, ele é um açude com uma bacia bastante funda, né? Tem esse detalhe também. O Jaibaras tem uma bacia bastante funda. Sim, é bem fundo. O açude de Jaibaras é bem fundo. Então ele foi construído justamente para poder comportar mais água. Então esse volume na época, de mais de 104 milhões, era um dos maiores açudes da época, né, daqui da região, justamente para poder garantir o abastecimento tanto para a cidade de Sobral como algumas cidades circunvizinhas. Para finalizar a questão da energia, porque o Jaibara já teve a energia quando era já com as ruas, pequenas ruas, com a energia do açude do rio, né? Sim, sim. Aqui nós temos aqui próximo, que inclusive é uma coisa que é bem carente às nossas fontes, mas nós historiadores, estamos procurando pesquisar mais a fundo. Aqui nós temos um espaço que muitos garotos chamam de Casa Branca. Eu já tive a oportunidade de entrar naquele lugar e tem lá um dínamo enorme. Então, que era justamente a água vinha do açude, passava por toda aquela tubulação, era gerada energia e dava energia aqui para a localidade, isso a partir da década de 50, 60 em diante. As pessoas vinham à noite, eram ligados 6 horas da noite e desligados 10 horas da noite. Legal, olha, siga a gente pelo Facebook, compartilhe essa matéria que com certeza vai repercutir e, claro, com certeza marca o distrito de Jaibaras, que fica aqui no município de Sobral. Com certeza tem gente aí, tem internautas de outros estados acompanhando a nossa live. Nosso Facebook, Paulo Aguiar, esse vídeo também vai estar disponível no YouTube, né? E nosso amigo Ian, professor de História, aluno da Escola Aires de Souza, vai falar um pouquinho, rapidinho aqui do seu perfil. Então, pessoal, nas redes sociais, no caso, tem o Instagram, Ian Silva, e no Facebook, Ian Silva também, tem o mesmo nome. Mas aqui eu só queria agradecer a oportunidade, professor Paulo, desculpa, Paulo Aguiar. Professor de Educação. Desculpa, Paulo, desculpa, é um nervosismo. Mas te agradeço, muito obrigado, Paulo, por essa força. Agradecer também pela repercussão, que foi muito positiva. Eu fiquei surpreso quando vi lá, encontrei aquelas imagens, um amigo Sávio também, um colega que também comunicou logo, aí a gente fez uma pesquisa mais a fundo. Nós encontramos essas imagens que são extremamente raras. Até agora nós tínhamos 3 que foram justamente encontrados pelo professor Max, um historiador local. Então foi uma honra poder pegar e compartilhar esse conhecimento com vocês, né, nesse período de quarentena, onde todos estão em casa. A gente está aqui, mas a gente se conhece, então está tudo tranquilo. Então, mais pessoal, nesse momento de quarentena, fique em casa, estude, vale a pena também. Acho que você encontra coisa legal. E se você encontrar uma coisa legal aqui na nossa comunidade de Jaibaras, compartilha para que todo mundo fique sabendo, né? Aqui nós temos vários historiadores também, o professor Rubens, Paulo Martins, Josué, professor Genilson, professor Reginaldo, que são pessoas que trabalham para a história tanto local como regional. Essa garotada também, se vocês tiverem alguma dúvida, falem com eles também, que eles conseguem e dão dicas sobre história legal. E vamos continuar pesquisando no que a gente puder encontrar. A gente vai estar divulgando. Eu só quero mais uma vez agradecer ao Paulo pela força, pelo espaço. A você também que está tirando um pedacinho assim do seu tempo para poder ver um pouquinho dessa live. Muito obrigado a você. E o recado que deixa é isso. Fique em casa, estude, se encontrou uma coisa interessante sobre a nossa localidade, sobre a sua localidade, você que mora longe, mas está nos assistindo, compartilhe aí que todo mundo precisa conhecer o seu passado, precisa conhecer a sua história. Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Olha, o pessoal da Escola Aires de Souza, acompanhando a nossa live ao vivo. A sua aluna, Reginalda Fernandes, mandou um alô. Olá, Reginaldo, olá. O pessoal acompanhando a gente. Obrigado, pessoal. Siga a nossa página no Facebook, Paulo Aguiar Repórter, no YouTube, Jaibaras Notícias, no Instagram, Paulo Aguiar Repórter, e vai estar aí disponíveis nas plataformas digitais. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Abraço aos nossos patrocinadores, a Tsunami Net, Ateliê Cida, Lanchonete Saborear, o melhor lanche de Jaibaras, também em nome da Sobral
internet e fibra ótica. Também o Espetos Bar, meu amigo Geandro, aquele abraço. Cotrage, Transporte Coletivo de Jaibaras, Casa da Carne, Solvario, enfim, os nossos patrocinadores, nossos anunciantes que estão sempre conosco. Beleza a todos? Uma ótima tarde. Aí a gente vai deixar liberado para você no Facebook.